rapaziada, vamos lá. Para vocês entenderem a história, vamos voltar um pouquinho no tempo. Vamos para o ano de 2015. Minha mãe estava se preparando para ir para a serra, levar comida para o cachorro, quando ela sentiu uma dor muito forte na cabeça. Na hora eu estava dormindo, eu acordei com um susto. Minha mãe quase não conseguia ficar em pé. Na mesma hora, pegamos o carro e fomos correndo para o hospital. Chegamos lá, fizemos alguns exames e o médico que atendeu tinha dito que era enxaqueca. Graças a Deus, uma outra moça, que eu não sei se era médica, enfermeira ou anjo, disse para fazer uma tomografia da cabeça. E só temos a agradecer essa mulher, porque o resultado foi que minha mãe estava com aneurisma. E para quem não sabe, o aneurisma ele pode dar em qualquer vaso sanguíneo e é uma fraqueza da parede do vaso que dilata e se enche de sangue, formando uma espécie de bolha. E o que aconteceu é que essa bolha estourou. O médico disse a seguinte frase: "Você está com uma hemorragia cerebral, é grave, é cirúrgico, você precisa de uma UTI e aqui não tem vaga." E foi dado para minha mãe 10% de chance de sobreviver. Dito isso, na nossa cidade não tinha neurologista de plantão e nem vaga na UTI. Por isso, teve que vir uma ambulância do Rio de Janeiro com um neurologista. Minha avó foi com ela de acompanhante e eu fiquei com meus irmãos. Meu pai, no dia que isso aconteceu, ele estava fazendo o caminho de Santiago. Ele estava na última etapa do caminho, em uma cidadezinha do interior. Quando ficou sabendo da situação, ele achou que minha mãe ia bater as botas e queria porque queria voltar para casa. E os peregrinos, como o dono do albergue, tentaram fazer de tudo para ele voltar, sendo chamando táxi, como adiantando o voo e tudo. Só que antes da minha mãe entrar no centro cirúrgico, ela conseguiu falar com ele e disse: "Você não é médico, traz o certificado de conclusão do caminho para eu ver." Então, meu pai decidiu continuar o caminho e trazer a Compostela. Acho que já dá para imaginar que não foram dias nada fáceis. Minha mãe conta que antes de fazer a cirurgia, ela pediu para fazer uma oração e ninguém respondia a ela, até que um homem segurou em seus pés e disse: "Pode fazer sua oração." E ela conta que ela conseguiu falar: "Deus, você sabe o desejo do meu coração." E apagou. E minha mãe conta depois da cirurgia que graças a Deus foi bem sucedida. Ela agradeceu a todos, mas não conseguiu agradecer aquele homem que disse para ela fazer a oração, porque ninguém sabia quem era. Vale lembrar que muitas pessoas que têm aneurisma geralmente não sobrevivem, e as que sobrevivem geralmente têm sequelas severas. E graças a Deus, minha mãe, a única limitação que ela tem é que ela perdeu a visão de uma das vistas, mas é algo imperceptível. Se ela não contar, nem dá para reparar. Meu pai terminou o caminho de Santiago, e como pelo caminho a gente vai fazendo bastante amizade com as pessoas, quando ele chegou na Catedral de Santiago, muitos peregrinos estavam esperando ele chegar para poder fazer uma oração pela vida da minha mãe. Eram peregrinos que já tinham acabado o caminho e outros que ainda estavam fazendo e pegaram algum tipo de condução para chegar antes na catedral só para orar pela vida da minha mãe. 2017, eu e meu pai viemos para Portugal para fazer o caminho português do Caminho de Santiago, em agradecimento ao milagre que aconteceu na vida da minha mãe. O Caminho de Santiago por si só, ele é incrível. Eu aconselho a quem puder e tiver vontade, faz, que vale muito a pena. Não precisa necessariamente fazer para agradecer por um milagre. As motivações são várias, seja questão religiosa, por esporte, autoconhecimento, entre várias coisas. Mas uma coisa é certa, você começa a ver as coisas de uma maneira diferente. Você aprende demais, é um mundo à parte. Eu pretendo refazer o caminho e trazer aqui no canal para vocês em um futuro breve. Nós saímos do porto e caminhamos até Santiago de Compostela, o que deu cerca de 240 quilômetros aproximadamente. Depois caminhamos mais um pouco, até Muxa e depois Finisterra. É cada vilarejo, um mais lindo que o outro, vocês precisam ver.
Depois que a gente terminou a caminhada, ficamos mais uns dias no porto. E nesses dias eu já estava no pique da caminhada, aí todo dia eu pegava minha mochilinha e ia na rua dar um rolê, conhecer um pouco mais da cidade. Nessas caminhadas pelo porto, eu visitei algumas faculdades e acabei me interessando por alguns cursos. E uma coisa que eu não sabia e acabei descobrindo é que muitas aceitam o Enem como forma de avaliação. Se vocês quiserem, depois eu posso trazer um vídeo falando sobre essa questão da faculdade. Enfim, assim que voltamos para o Brasil, eu me candidatei para algumas vagas. Em setembro de 2017, mesmo, aconteceu duas coisas que foram fundamentais. A primeira, surgiu uma oportunidade da minha mãe ficar 50 dias em um albergue para peregrinos como voluntária na Espanha. E a segunda é que também recebeu autorização do neurologista para poder voar de avião, que ela não podia antes por causa da pressão e da cirurgia. Então, ela usou dessa oportunidade para agradecer aos peregrinos por todas as orações e carinho que ela recebeu quando ela teve um aneurisma. E ela agradecia a todos que passavam pelo albergue, dando um pouco do seu trabalho, amor, testemunho e alegria. Mas aí você vai se questionar, mas ela estava agradecendo para outros peregrinos e não pelos que oraram por ela. Só que da mesma forma que muitos fizeram por ela, sem ao menos conhecer ela ou saber quem ela era, também estavam transmitindo todo amor e carinho para aqueles que ela não conhecia. E um negócio bem curioso, que alguns peregrinos que paravam no albergue conheciam a história dela. Minha mãe adorou a experiência que ela teve no albergue, fora que o albergue era albergue e café, sendo que minha mãe tem vários cursos na área de confeitaria e sempre teve vontade de ter um café. Então, foi uma oportunidade maravilhosa para ela ver se ela gostaria mesmo de ter um café. Ficou encantada com tudo, seja com a vibe do negócio, com o vilarejo que ela ficou, com a recepção que ela teve no vilarejo. Minha mãe voltou encantada e muitas coisas aconteceram em conjunto. Minha mãe não estava podendo trabalhar na função que ela trabalhava, que foi uma das coisas que ajudaram ela a ter o problema de saúde, que foi o excesso de estresse que ela tinha no trabalho. Então, esse já é um ponto muito importante. Fora que por conta da Lava Jato, a empresa estava entrando em recuperação judicial. Minha mãe também foi assaltada à mão armada na frente de casa. As coisas estavam se encaminhando cada vez para um cenário cada vez pior e sem perspectiva, e junto a isso eu acabei sendo aceito na faculdade aqui em Portugal. Meu pai e seu amigo vieram a Portugal para ver alguma coisa, eu não lembro o que era, mas em uma das partes do caminho de Santiago ele achou uma casa grande que estava para alugar, e com isso ele e um amigo decidiram alugar e junto a isso montaram um albergue para os peregrinos que estavam fazendo o caminho português. E como eu já disse que as coisas não estavam das melhores no Brasil, a gente vendeu quase tudo que a gente tinha e agilizamos toda a documentação, estando no Brasil ainda. Quando os documentos ficaram prontos, a gente veio. Na época, as coisas não estavam demorando tanto quanto estão demorando hoje, até por conta da pandemia. As coisas foram se alinhando de tal forma que a gente veio até que rápido. Teve gente que não deu nem tempo de se despedir. Nós abrimos o albergue, mas por conta da pandemia, infelizmente nós tivemos que fechar. Porque como a gente dependia exclusivamente dos peregrinos fazendo o caminho de Santiago, e ninguém mais viajava por conta de todas as restrições que o mundo tinha para prevenir a saúde de todos, mas foi uma experiência incrível. Tivemos a oportunidade de conhecer não só pessoas do mundo inteiro, como também compartilhar de histórias e conhecimento, mesmo que por apenas um dia. Rapaziada, essa foi basicamente, de forma resumida, a nossa história e como nós viemos para Portugal. E desde então, tem sido uma experiência muito boa, mas nem um pouco fácil. Aqui a gente vive de uma forma mais humilde do que vivia no Brasil. Porém, rapaziada, tem que se ressaltar o fato de que a gente tem uma qualidade de vida melhor, com uma segurança melhor.
Porém, foi como eu disse e repito, não é nem um pouco fácil ficar longe da família e dos amigos. E de uma hora para outra, deixar tudo aquilo que a gente construiu e começar tudo do zero. Realmente não é uma tarefa nada fácil, mas se você tem um propósito e tem uma vontade de vir morar aqui, é muito bom, mas vale lembrar, aqui também não são mil flores, também tem seus problemas. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais da nossa história e de tudo que aconteceu para fazer com que a gente tenha chegado até aqui. Um grande abraço, rapaziada. Eu vou ficando por aqui e eu fui!